A paz de Cristo, meus queridos. Um bom dia para cada um de vocês, amém? Inicio o vídeo pedindo a vocês que compartilhem. Compartilhe o vídeo com seu próximo. Se você gostou, dá o seu joinha. Curte aí o sininho se você quiser receber as notificações cada vez que entrar a mensagem, amém? Não deixe de compartilhar, de me ajudar a divulgar o canal. E ao mesmo tempo que você está compartilhando, você está abençoando a vida de outras pessoas. Amém? Meu querido, a palavra de hoje, nós vamos falar sobre a ira. Amém? Iniciando o nosso tema, Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Muitas vezes, quando alguém fala com a gente, às vezes a gente está zangado, ou a gente está zangado com a outra situação, com a outra pessoa e joga toda aquela carga de ira sobre a vida daquela pessoa que está mais próximo da gente naquele momento. Isso é errado, a gente não deve pegar a raiva que tem de uma pessoa e lançar sobre outra pessoa. E muitas vezes isso acontece, a gente lança em cima daquelas pessoas que mais amam a gente, aquelas pessoas que mais estão próximas da gente, que é as pessoas ao nosso redor, da nossa casa, da nossa família. E isso não é certo a lançar em cima de nenhuma outra pessoa. A gente deve resolver as nossas diferenças com cada pessoa que a gente tiver alguma confusão, algum atrito, tá entendendo? E tentar solucionar sempre na paz, né? Porque aqui diz, no momento que a tua resposta, ela for... Se tu der uma boa resposta, mesmo no momento que tu tá com raiva, e a outra pessoa estiver com raiva também, mas se você responder de uma forma que não é zangado, isso vai abradar aquela situação, vai trazer calma àquela situação. Mas se você responder com ira, responder de forma violenta, grosseira, isso vai fazer com que aquela situação fique com mais constrangimento, com mais confusão, fica com a atmosfera mais ruim, tá entendendo? Entre você e a outra pessoa. No Salmo 37, versículo 8, diz: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Amém? Nós temos que evitar se irar. A Bíblia diz: irei-vos, mas não pequeis, né? Temos que estar atento. Em Eclesiastes 7, versículo 9, está escrito: não permita que a ira domine depressa. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. O íntimo que ele fala aqui é o nosso coração. Tem pessoas que ficam iradas durante muito tempo, muitas horas, muitos dias. Pessoas que ficam guardando, aí fica com pensamento de vingança, pensamento tramando contra aquela pessoa que lhe causou algum mal, alguma dor. Mas aqui diz, tá entendendo, que a gente não deve permitir que a ira nos domine, que domine o nosso espírito. Por isso nós temos que vigiar. Se uma pessoa, se a gente se irar, a gente não deixar essa ira se tornar um pecado na nossa vida. Não deixar essa ira, tá entendendo? Usar as nossas mãos ou a nossa boca para afetar o nosso próximo. Para causar dano ao nosso próximo. E não deixar que essa ira se aloje dentro do nosso íntimo, do nosso ser, do nosso coração. Amém? Temos que vigiar sobre isso. Em Efésios 4:31 está escrito: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Se isso estiver dentro de ti,
amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. O Senhor disse para a gente se livrar disso. Como é que você vai se livrar disso? Quando vier esses sentimentos ruins, que é do mal, não vai mudar nada na nossa vida, não vai trazer benefício na nossa vida, não vai nos fazer crescer, não vai nos fazer amadurecer. Pelo contrário, vai nos fazer regredir como ser humano, quando a gente alimenta esses sentimentos do mal. Então, a gente não deve alimentar eles. Se vier uma circunstância que ocasiona algum desses sentimentos, nós temos que orar, dizer: Senhor, eu estou com tanta ira contra aquela pessoa, Senhor. Mas eu te peço, meu Deus, me perdoa, arranca isso do meu coração. Eu não quero esse sentimento no meu coração. Eu não quero, Senhor, esse sentimento de gritaria. Toda vez que eu me zango, eu grito, Senhor. Toda vez que eu me zango, eu jogo algo em alguém, eu quebro algo. Meu querido, ou você dizer: toda vez, Senhor, que eu me zango com alguém, eu fico com maldade no meu pensamento contra aquela pessoa. Me perdoa, Senhor. Todos esses sentimentos são sentimentos facciosos do mal, meu querido. Nós temos que vigiar a nossa vida para não alimentar esses sentimentos do inferno. Amém? Porque a única pessoa que vai ficar feliz com esses sentimentos na nossa vida é Satanás. Em Colossenses 3:8 está escrito: mas agora abandonem todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Amém? Meu querido, tem pessoas que têm uma linguagem indecente no falar. Quando ela se irrita com alguém, quando ela briga com alguém, uma discussão, que pode ser uma discussão entre duas pessoas maduras, duas pessoas que apenas estão discordando de alguma coisa, mas que elas têm que saber se perdoar, saber aceitar, tá entendendo? O entendimento da outra pessoa, a forma de pensar da outra pessoa. Mas tem pessoas, tá entendendo, que elas têm o linguajar indecente, que elas falam tanta palavra mal contra a outra pessoa, palavras de baixo palavras de baixo escalão, tá entendendo? Palavras assim que regride a outra pessoa como ser humano. Muitas vezes pessoas que até atacam nos defeitos físicos da outra pessoa, que fica rindo ou zombando. Eu digo porque eu já ouvi a pessoa fazendo comentário de certa pessoa e falou algo assim da pessoa, tá entendendo? E ali eu disse: não fala assim não, porque aquilo ali pode acontecer qualquer pessoa, né? Às vezes a pessoa debocha, tá entendendo, de um defeito físico de um ser humano. E isso a gente não deve fazer isso, meu querido. Por mais que você possa ter raiva de uma pessoa ou estar discordando de algo, mas nunca ataque a pessoa assim, de forma como ser humano, como se ela tivesse culpa de algum defeito físico que ela tem. Muitas vezes pessoas se acidentam e elas ficam paraplégicas. Muitas vezes pessoas se acidentam e ficam com uma visão deformada, tá entendendo? E existe pessoas que são capazes de debochar até nessas situações. Meu querido, minha querida, não faça isso não. E também quando uma pessoa leva uma queda, a tendência nós seres humanos é rir, mas eu não gosto não acho certo não. Você levar uma queda é uma situação muito... não é boa, é ruim. Tá entendendo? Há uns 2 meses atrás eu levei uma baita de uma queda aqui a uns quarteirões vizinhos da minha casa. Eu fui subir a calçada, eu não estava atenta, só pode. E eu subi de uma forma errada, com a sandália que eu estava no pé, uma sandália tipo solta, e na hora eu caí. Aí eu caí mesmo em frente à loja da Só Piscina.
né? Eu ia pro supermercado, aqui vizinho em minha casa, e caí em frente mesmo lá na loja Sol Piscina, sempre eu vou lá e tudo, e na hora lá saiu o cliente, saiu uma senhora, e esse cliente me ajudou a me levantar. Eu me levantei bem, eu não tive problema nenhum, tá entendendo? Eu fiquei à força, não fui completamente ao chão, porque eu segurei com os meus punhos. Mas se eu não tivesse me segurado com os meus punhos, as minhas mãos, eu teria batido o meu rosto, a minha face no chão. Meu óculos, eu estava de óculos de grau, até caiu no chão. Tudo bem, foi algo simples. Eu fiquei só com aqui o punho roxo durante uma semana. Mas me diz, isso é motivo de alguém rir, se alguém tivesse rido? Eu não vi ninguém que riu, e se visse também era problema dessa pessoa. Era muito mais feio para essa pessoa do que para mim, que levei aquela queda. Eu levei aquela queda porque eu não tive a atenção, a forma que eu fui subir a calçada. Às vezes, quando eu passo ali naquela calçada, eu subo sempre a calçada no início. Mas justamente no dia que eu levei a queda, eu não subi ela para caminhar no início, que ela fica antes assim da parte dos carros ficar estacionados, entre a loja e a parte dos carros ficar estacionados. Mas então eu não tive atenção, por isso eu caí. Eu reconheço que foi um erro meu, a forma que eu fui subir. Eu vinha andando de reta e fui querer subir. Eu lá sei como foi, eu disse um momento assim na calçada, uma certa parte, eu não entendi aquilo. Eu sei que eu levei uma queda. Mas me diz, isso não é motivo de alguém rir? Tá entendendo? Uma queda, quem tá livre de uma queda? Me diz. Ninguém. O jovem cai, o mais velho cai. Qualquer pessoa pode cair, nós não estamos isentos e livres disso. Isso é tão difícil acontecer comigo, uma queda, muito, muito. Olha, eu não lembro o tempo que faz que eu não levava uma queda. Principalmente na rua, e eu levei esta queda uns 2 meses atrás. Então, meu querido, voltando aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 19 ou 20... Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ouviu o que disse esse versículo? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Por mais que você se ire por uma situação com alguém, aí é a tua ira, ela não vai produzir a justiça de Deus. Pelo contrário, se você irar e você pecar, você vai acabar perdendo a razão da situação. E Deus não fica do teu lado, vai ficar do lado da outra pessoa que te causou a ira. Por isso nós temos que vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas atitudes, vigiar, tá entendendo, o nosso comportamento. Eu tenho que ser hoje melhor do que ontem. Eu não posso, se ontem eu agi errado com uma pessoa, ou numa situação, ou com algum animal, hoje eu tenho, tá entendendo, que fazer o melhor possível. Eu tenho que testemunhar, eu tenho que dar testemunhos. As pessoas têm que ver progresso na minha vida, têm que ver mudança de vida. Se antes eu agia assim, não falar, eu tenho que agir de outra forma na minha forma de falar. Hoje, amanhã, eu tenho que melhorar como ser humano dia após dia. Amém? Aprenda isso, porque a minha ira não vai produzir a justiça de Deus. A tua ira não vai produzir a justiça de Deus em nada da tua vida. Em Efésios 4:26, diz, amados, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Quando vocês ficarem irados, não pequem, né?
Esfria sua ira antes que o sol se ponha. Apaziguar. Amém. Você deve, quando se zanga com alguém, liberar o perdão, não dormir nunca irado. Pode ser com seu marido, sua esposa, seus filhos. Se eles te magoaram, fizeram algo que te magoou, libere o perdão. Não durma sem antes orar a Deus e liberar o perdão. Não durma com rancor, não durma guardando mágoa. Amém? No Salmo 30, versículo 5 diz... Salmo 30, só um momento. No Romanos 12, 19 está escrito assim, meu querido. Romanos 12, 19. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém? A vingança é do Senhor, Ele vai retribuir a cada um, diz a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora vamos procurar... Salmo 30, versículo 5. Só um momento, tá? Perdão, tá bem aqui. Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento. Aqui nesse versículo está falando sobre a ira de Deus. Deus também ira. Deus também se ira. Foi Ele que disse, irei-vos e não pequeis. Jesus teve momentos também que Ele irou, mas Ele não pecou. Tá entendendo? Foi aí que ele disse o versículo, ireis, mas não pequeis. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O Salmo 30 fala que a ira de Deus, ela dura só um momento. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Portanto, se você tem um coração que se ira, que você venha refletir a partir de hoje, que o Senhor venha continuar falando contigo, te ensinando. Amém? Que o Senhor venha, você venha deixar Deus trabalhar na sua vida, trabalhar esse tema na sua vida. Amém? Você refletir, você venha refletir em cada versículo que aqui foi falado, e meditar nesses versículos. Se você guardar um versículo desse no seu coração, meu querido, minha querida, você já muda o seu comportamento em relação à ira. Amém? Meu querido, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus ilumine os teus caminhos, supra as tuas necessidades, que o Senhor trabalhe no teu coração, arranque pela raiz todo o mal, toda erva danina do teu ser, do meu ser, porque dentro de nós existe escondido a ira, existe escondido a fúria, existe escondido pecados. Nós temos que pedir ao Senhor para sondar o nosso coração e arrancar pela raiz todo o mal, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que impede que a nossa oração chegue até o Senhor. Porque quando a gente tem a nossa vida na presença do Senhor, Deus ouve a nossa oração, Deus ouve a oração do justo, meu querido.
Mas Deus não vai ouvir a oração daquele que está irado. Deus não vai ouvir a oração daquele que está, tá entendendo? Maquinando mal contra o próximo dele. Deus não vai ouvir a oração daquele que não está perdoando a seu próximo. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos perdoar e depois seremos perdoados por Deus. Amém? Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, visita a vida de cada um. Abre o entendimento de cada um em relação a este tema de hoje, Senhor, sobre a ira. Continua nos ensinando. Trabalha no nosso ser, no nosso coração. Trabalha, Senhor, no nosso caráter. Nos livra, Senhor, das ciladas do inferno, das armadilhas de Satanás. Toda palavra do mal profetizada contra as nossas vidas caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo projeto satânico, tudo que o inferno disse que ia fazer contra as nossas vidas, caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço, abençoa, Senhor, a vida dessa pessoa profissionalmente, abençoa a vida sentimental, a vida financeira, material, familiar, física, Senhor. Dá saúde àquele que precisa de cura. Senhor, aquele que precisa de um milagre urgente na vida financeira, em qualquer área da vida dele, eu te peço, libera um milagre urgente para a vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama da tua paz sobre este lar, sobre esta família. Guarda, protege esta família, abençoa os filhos, Senhor. Os guarda, Senhor, os livra dos acidentes, dos perigos, males, das maus companhias, maus amizades. Livra, Senhor, os nossos filhos da pedofilia, das drogas, Senhor, das acusações do inferno, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aleluias. Glórias e glórias e glórias sejam dadas eternamente a teu santo nome, Senhor. Vem continuar falando conosco. Nos ensina a te amar, nos ensina a ter compromisso contigo, nos ensina, Senhor, a ter interesse de coração, nos ensina a te adorar, nos ensina a te servir, Senhor, com toda a força do nosso ser, com toda a força da nossa alma, aleluia. Manifesta, Senhor, o teu poder sobrenatural nas nossas vidas, na nossa casa, Senhor, hoje, todo sempre. Amém. Glória a Deus. Meu querido, compartilhe o vídeo. Se você gostou, curte. Segue o nosso canal aí para que você fique recebendo as notificações cada vez que entrar uma mensagem, amém? E até a próxima, meu querido. Se Deus quiser, tenha um lindo dia e abençoado, amém?